Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma cidade, o valor total da conta de energia elétrica é obtido pelo produto entre o consumo em kWh e o valor da tarifa do kWh com tributos, adicionado a COSIP, contribuição para custeio da iluminação pública, conforme a expressão. Então, valor do kWh com tributos vezes o consumo em kWh mais COSIP. O valor da COSIP é fixo em cada faixa de consumo. O quadro mostra o valor cobrado para algumas faixas. Suponha que em uma residência todo mês o consumo seja de 150 kWh e o valor do kWh com tributos seja de 50 centavos. O morador dessa residência pretende diminuir seu consumo mensal de energia elétrica com o objetivo de reduzir o custo total da conta em pelo menos 10%. Qual deve ser o consumo máximo em kWh dessa resistência para produzir a redução pretendida pelo morador? Bom, eu vou pensar assim, ó. Ele tem agora um consumo de 150 kWh. Lembrando, né, que o valor pago, o valor da conta, é dado por esta expressão aqui, ó. É feito este cálculo. É o valor do quilowatt vezes o consumo mais a taxa de iluminação pública. Então, o valor do quilowatt-hora, por enquanto, ele é 50 centavos. Então, aqui tu vai multiplicar pelo número de quilowatts, hora, mais a taxa. E a taxa depende aqui, ó. A taxa depende do teu consumo, ok? Então tá, então vamos pensar primeiro no que eu já tenho aqui, que é um consumo mensal de 150 kWh. Então vamos pensar aqui, o consumo que eu vou chamar de consumo 1. Consumo 1 é igual a 150 kWh. Como cada quilowatt está custando 50 centavos, então eu tenho 150 vezes 50 centavos. 150 vezes 0,5 ou 0,50, né, 50 centavos. Que é um cálculo fácil de pensar, né, porque são 150 vezes 50 centavos, então vai dar metade de 150 em reais, né? Porque 0,50 aqui é meio real. Então 150 vezes 50 centavos, isso vai dar 75 reais. Então esse é o valor relativo ao consumo propriamente dito, de energia em kWh. Aí tem mais a taxa, a COSIP, que é relacionada à iluminação pública. Bom, aí essa COSIP depende da faixa de consumo. Como o consumo é de 150 kWh, então eu estou nesta faixa aqui, ó, superior a 140. Então nessa faixa a taxa de iluminação é 4,50. Então vou somar aqui mais R$ 4,50. E o valor total desse consumo padrão, né, o consumo que ele vem realizando mensalmente, fica em R$ 79,50. É muito comum nas questões do Enem eles colocarem de forma proposital valores que se aproximam muito de um valor redondo, quer dizer, um arredondamento quase que iminente, como eu tenho aqui, ó, 79,50. Então isso aqui pode ser feito arredondando-se para R$ 80, certo? E aí faço os cálculos com R$ 80 e depois vejo a aproximação. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou usar o valor próprio, R$ 79,50, tá? Bom, então esse é o consumo normal, o consumo padrão desse morador aí. Aí eu vou para o consumo 2.
Então eu quero saber o consumo 2, que é a pergunta. Bom, para o consumo 2, ele quer a redução de 10% na conta. Bom, a conta está dando aqui, ó, R$ 79,50. Então vou pegar aqui, ó, R$ 79,50 e vou diminuir 10%. Ou seja, eu vou pegar aqui R$ 79,50 e vou diminuir 10%. 10% de R$ 79,50 é R$ 7,95, né? A 10ª parte. E aí vou efetuar esse cálculo aí. Então isso vai resultar em reais um gasto de... Aí eu vou fazer o cálculo aqui, eu vou usar esse espaço em branco aqui, ó, 79,50 menos 7,95. 10 menos 5, 5. Aqui cedeu 4. 14 menos 9, 5. Aqui cedeu 8 menos 7, 1. Aqui não cedeu, continua 7. 71,55. Então, 71,55 centavos é o consumo, ou é o valor máximo que eu vou obter aí na conta, certo? Bom, aí eu quero saber quanto eu preciso consumir em quilowatt-hora para fechar 71,55 junto com a taxa. Então olha o meu raciocínio, eu vou supor, então olha só aqui, ó, supondo que a taxa da iluminação pública, né, aquela COSIP ali, seja ainda dentro desse patamar 4,50. Então isso aqui é uma suposição. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir essa taxa, né? Porque essa taxa ela é fixa. Então eu vou pegar aqui R$ 71,55, que é o valor máximo de gasto que ele pretende, e diminuo a taxa que não tem nada a ver com consumo, que é a taxa de iluminação pública. Diminuo aqui 4,50, supondo que o consumo dele se enquadre nessa faixa ainda. Então 5 menos 0, 5. 5 menos 5, 0. 1 não dá, 11 menos 4, 7. E aqui cedeu, eu tenho 6. Então 67,05. Então isso aqui é o valor relativo, olha só, relativo exclusivamente ao consumo de energia, porque eu descontei a iluminação pública. Então agora eu vou pegar esse 67,5 ou 67,05 e vou dividir por 0,5 ou 0,50 centavos, né, que é o valor de cada quilowatt-hora, para que eu calcule quantos quilowatts são relativos ou correspondem a esse valor aqui de consumo. Então, fazendo essa divisão aqui, eu tenho duas casas, eu completo aqui. Agora eu também tenho duas casas, tiro a vírgula, eu fico com 6.705 divididos por 50. Espero que o espaço aqui seja suficiente. 67 por 50, uma vez 50, 50, me sobra aqui 17, baixa o 0, 70 por 50, 3, então já está me dando 130 e poucos, hein? Olha só, pode ser A, B, C ou D, tá? A princípio, né? Então 113 vezes 50 dá 150. Aqui 0, 7 menos 5, 2, 0,
falta o 5 aqui, baixei o 5, 205 por 50, dá 4, né? 4 vezes 50 dá 200, me sobra aqui 5, invento o zero aqui, ó, pago a vírgula, 50 por 50 é 1, e aí eu tenho 134,1 kWh. Então isso aqui é um valor bem importante nesse exercício. Olha só, aqui eu tenho o número de kWh consumidos, né? Descontando os 4,50 que foi a pretensa taxa da COSIP, da iluminação pública. Mas aí o que eu observo? Eu observo que 134 kWh, ele se enquadra não mais nessa faixa aqui de 4,50, e sim na faixa anterior, que é entre 100 e 140. Sendo assim, o que acontece? Sendo assim, existe aí uma economia. Olha só que interessante isso. Eu tenho aí uma economia de quanto? Pensa, a taxa é 4,50. Como eu troquei de faixa de consumo, agora a taxa passa a ser R$3. Então, quanto eu estou economizando? Estou economizando R$1,50 da faixa de consumo. Aliás, R$1,50 da taxa de iluminação, que eu vou transferir para o consumo. Então, esse R$1,50, o que ele possibilita? Ele possibilita uma economia de R$1,50, ou seja, ele me possibilita um consumo de 3 kWh, né? Porque cada kWh é 50 centavos. Então, de 134,1, aí eu vou somar aqui, ó, mais 3, e aí eu tenho então uma resposta final eu tenho aí então um número de 134 mais 3, 137,1 kWh, né? Por quê? Porque quando eu fiz a divisão e percebi 134 eu troco de fase, troco de faixa, baixa aqui a taxa de iluminação pública, a diferença é de 1,50, 1,50 corresponde a 3 kWh de consumo, então eu acrescento esses 3 kWh no meu cálculo de 134,1, e aí eu fico com 137,1 kWh, e aí eu fico também na letra C. Ok? Então era isso, espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço. Caso tenha gostado da resolução e esteja aí aproveitando as resoluções do canal, te peço a gentileza de compartilhar, né, o vídeo, o link do vídeo no teu Facebook, para que os teus amigos conheçam também o canal e possam também usufruir das resoluções, possam divulgar, possam conhecer o trabalho. E assim tu está me ajudando a divulgar o canal, embora eu não tenha nenhum fim de lucro, né, mas sempre é importante tu ampliar o teu canal no sentido de mais pessoas conhecerem, mais pessoas usufruírem. Ok? Forte abraço e até a próxima.